Salve, salve, estudantes e curiosos da geografia. Bom, hoje a gente vai falar de uma figura muito importante na literatura brasileira, que é José de Alencar. Não de José de Alencar em si, nem da obra literária dele, até porque eu também não sou muito bom em literatura, não sou tão profundo em literatura, mas de uma ideia que ele desenvolveu ao longo da construção das suas obras, que foi a ideia de se criar um português brasileiro, um pouco distante do português lusitano, que é o que vinha se desenhando desde um Portugal moderno, desde que Portugal vinha se modernizando, né, desde da literatura de Camões. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o que foi a disputa política e cultural entre a burguesia e a aristocracia que vinha acontecendo na Europa. Então a política na Europa ela vinha se desenhando desde o século XIII até o século XIX e ela se baseava na expansão do cristianismo, no movimento das cruzadas, no comércio, no mercantilismo, nas grandes navegações, na colonização e na escravidão. Então a identidade dos povos da Europa ela se dava em torno dos donos desses grandes movimentos que aconteciam no continente, que eram as famílias reais e os seus vassalos, os duques, os viscondes, marqueses, né, etc. Então, na verdade, o tamanho de um reinado, a identidade de um reinado dependiam muito de um empreendimento pessoal do rei. Em segundo lugar, nos interessa saber que a luta pelos nacionalismos é o nascimento da geopolítica, né, que é a disputa no plano internacional da política de cada país, de cada região. Inclusive, muitas vezes, o desenvolvimento da geografia se dá em torno da valorização dos recursos naturais, dos recursos minerais, da vegetação, das montanhas, dos rios que um país tem para exaltar os valores nacionais e territoriais de um país. Então, desde 1750, quando os comerciantes não aristocráticos começam a desenvolver a indústria, o que começa a acontecer na Inglaterra, que a disputa política começa a se acirrar na Europa. Então, a burguesia industrial, cada vez mais poderosa, agora quer participar da política. E mais, quer prioridade para os seus produtos e não mais prioridade para o decadente comércio aristocrático feito pela aristocracia. Quer organizar o exército, quer organizar os impostos e principalmente as fronteiras. Eles não querem mais depender da expansão territorial de um empreendimento pessoal do rei. Assim, a onda dos nacionalismos ela explode mesmo na Europa a partir de 1830, quando a força econômica da burguesia industrial começa a se transformar na força política que eles vão ocupando nos parlamentos dos reinados europeus. Assim, o povo antissúdito dos reis passa a querer se reconhecer nos símbolos que a burguesia escolhe como referência. A ideologia burguesa via no povo cidadãos e não súditos como aconteciam com os reinados. Então a onda dos nacionalismos ela começa na Inglaterra, mas se estende pela França, Suíça, Holanda, Bélgica, Espanha, Alemanha, Itália, né, e se estende até praticamente a Segunda Guerra Mundial de maneira mais intensa, né? Mas acontece até os dias de hoje, né? Por exemplo, em países como o Paquistão ou os Balcãs, né, que tem uma disputa entre quais são os símbolos que o nacionalismo reconhece, né? Então, no Paquistão, por exemplo, existe uma disputa muito forte entre a etnia indiana e a etnia muçulmana, né? Então eles têm uma disputa nacional de quais vão ser os símbolos escolhidos. E no Brasil? Bom, no Brasil, né, o Brasil foi governado pela família real portuguesa de 1822 a 1889, mas foram os grupos oriundos dos bandeirantes que passaram a dominar a economia do café, que se expandiu mesmo a partir de 1850. E foi essa economia do café a responsável, o carro-chefe, que puxou a urbanização e a industrialização do país, que vai desde essa época de 1850 até passando 1930. E da mesma maneira que acontecia na Europa, aqui no Brasil também. A nossa burguesia comerciante, a nossa nascente burguesia industrial também precisava reinventar os símbolos que iam ser as referências após a proclamação da República, quando o golpe militar derrubou a família real do poder, em 1889. E foi nesse contexto que José de Alencar estruturou sua obra em torno de um português brasileiro. Então, para a gente ter uma ideia de como aconteciam as disputas, né, por volta de 1870 veio de Lisboa um escritor
José Feliciano de Castilho, e a missão dele era ensinar o português lusitano para os escritores, para os intelectuais, enfim, né, para a classe burguesa comerciante do Brasil. José de Alencar, de início, se posicionou contra esse movimento. Aliás, de início não, né? Ele se posicionou vigorosamente contra esse movimento. E a burguesia cafeeira, né, tem que ter em conta que nem todos os cafeicultores eram contra a família, contra a política feita pela aristocracia. Mas a burguesia cafeeira e nacionalista passa a defender também esse movimento na literatura, passam a patrocinar algumas obras, alguns jornais onde esse movimento dos literatos que buscam um nacionalismo, buscam uma identidade nacionalista na sua literatura, eles passam a comprar os jornais que esse movimento se manifesta. Então, geografia e geopolítica também tem a ver com literatura. Essa é a geografia do Garcês. Se tu curtiu, dá um like, se inscreve no canal se tu quer receber mais informações. Ok? Valeu então, até a próxima.